A Indonésia, um colosso fragmentado em mais de 17.000 ilhas, surge como um labirinto natural onde a realidade se mistura ao improvável. Neste território, a Terra parece respirar de outro jeito. Vulcões ativos moldam o horizonte, florestas primárias escondem espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta, e culturas milenares convivem lado a lado, preservando rituais que desafiam o tempo. Enquanto avançamos nessa expedição, um dado se torna impossível de ignorar. A Indonésia é o país com maior biodiversidade após o Brasil, mas sua geografia é ainda mais caótica e imprevisível. Ilhas tão distintas que poderiam ser países completos, mares tão cristalinos que revelam recifes pintados como vitrais e selvas tão densas que parecem engolir a luz. Há algo quase hipnótico neste território, um chamado silencioso que desperta ao mesmo tempo fascínio e inquietação. Aqui, cada pedaço de terra conta uma história. Histórias de povos que erguem templos alinhados com constelações, de espíritos que, segundo a tradição, habitam montanhas inalcançáveis, de rotações continentais que separaram fauna e flora, criando fronteiras invisíveis, como a misteriosa linha de Wallace, onde a natureza muda abruptamente de um lado para o outro. E enquanto nos aprofundamos, uma pergunta se impõe: como um lugar pode ser tão vasto, tão diverso e tão enigmático ao mesmo tempo? Para entender a Indonésia, precisamos ir por partes, e a primeira delas nos espera logo adiante. Ilhas e cachoeiras que parecem desafiar a própria lógica do tempo e da gravidade. Quando o sol finalmente rompe o véu das nuvens tropicais, as ilhas começam a se revelar como peças dispersas de um gigantesco mosaico verde e azul. A Indonésia não é apenas um arquipélago. Ela é um quebra-cabeça vivo, onde cada ilha parece guardar seu próprio segredo. Bali oferece campos de arroz em degraus perfeitos, quase como se fossem escadas para outro plano. Java pulsa como o coração político e cultural do país. Sumatra, vasta e selvagem, parece lutar para manter ainda intactas suas florestas ancestrais. E Bornéu, um nome que já ecoa a aventura, onde extensões de selva parecem engolir qualquer tentativa humana de dominação. Mas entre todas essas paisagens, existem quedas d'água que parecem beirar a fantasia. Em Lombok, a cachoeira Tilkelep desce por fendas entre paredões cobertos de musgo, enquanto névoas geladas formam halos ao redor dos aventureiros que ousam entrar ali. Em Java, a impressionante Madakaripura se ergue como uma muralha líquida, cercada por cavernas que absorvem sons, dando a sensação de estar num templo escondido da natureza. E nas ilhas de Komodo, onde dragões caminham sobre solos áridos, cachoeiras menores brotam como miragens no ambiente seco, o contraste perfeito entre vida e desolação. Cada uma dessas ilhas carrega personalidades diferentes. Umas são exuberantes e úmidas, outras áridas e misteriosas. A Indonésia é fragmentada, mas curiosamente unida por uma linha invisível. Água que conecta tudo, desde rios subterrâneos até quedas d'água que caem em lagoas Jade. Mas por trás dessa arquitetura geográfica há algo mais profundo.
um território em constante transformação. A movimentação das placas tectônicas faz com que o arquipélago literalmente se mova, como se estivesse vivo, inquieto. E é essa inquietude geológica que nos leva à próxima parada, onde o solo se revela menos firme do que parece. Os gigantes adormecidos que explodem sem aviso e moldam a Indonésia todos os dias. Os vulcões. À medida que navegamos entre ilhas, uma verdade inquietante emerge no horizonte. A Indonésia repousa sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma cicatriz gigantesca na crosta terrestre, onde placas tectônicas se chocam e o mundo interior da Terra transborda. Aqui, mais de 130 vulcões ativos desenham o mapa como sentinelas instáveis, lembrando à humanidade que o solo sob nossos pés pode despertar a qualquer momento. No amanhecer frio de Java, o Monte Bromo exala uma coluna constante de fumaça cinzenta. Aproximar-se dele é como entrar no pulmão de um titã. O ar vibra, a terra treme levemente e o cheiro ácido denuncia que está vivo. Já o Kawah Ijen, também em Java, guarda um espetáculo impossível. Chamas azuis que ardem no escuro, resultado de gases sulfúricos que pegam fogo ao contato com o ar. O lago ao lado, de cor turquesa quase irreal, é ao mesmo tempo belo e letal. Sua acidez pode dissolver metal. Mas o rei da ameaça e da criação está em Sumatra. O Toba, um supervulcão cuja erupção, há 74 mil anos, foi tão devastadora que quase extinguiu a humanidade. Imagine um único evento capaz de reduzir a população mundial a menos de 10 mil indivíduos. A ciência sugere que isso pode ter acontecido aqui. A paisagem que restou é um lago colossal, tão sereno que disfarça sua origem apocalíptica. Esses vulcões não são apenas destruição. Eles fertilizam solos, moldam climas e influenciam culturas. Povos locais acreditam que montanhas como Merapi são moradas de espíritos guardiões. Quando entra em erupção, cerimônias são feitas para acalmar forças invisíveis. Um pacto entre humanos e o fogo primordial. E assim, a Indonésia nos revela seu paradoxo. O mesmo fogo que ameaça consumir tudo é o que possibilita a vida exuberante. Essa relação íntima entre homem e natureza molda muito mais que o território, molda identidades. Agora que o solo fumegante abriu caminho diante de nós, entramos numa dimensão humana. Quem são os povos que habitam essa terra instável e fascinante? A próxima etapa nos leva às culturas e etnias que transformam o arquipélago num dos mosaicos humanos mais complexos do planeta. Ao adentrarmos os vilarejos e cidades da Indonésia, descobrimos que a diversidade aqui não está apenas na natureza. Ela pulsa no coração das pessoas. Este país abriga mais de 300 grupos étnicos e fala-se oficialmente de mais de 700 idiomas. Cada ilha é um universo próprio, com crenças, ritmos, lendas e identidades distintas, como se a geografia tivesse moldado culturas tão singulares quanto seus vulcões. Em Bali, cerimônias hindu-balinesas pintam as ruas com pétalas coloridas, incensos perfumam o ar e templos são adornados com esculturas que parecem observar silenciosamente quem passa. Em Java, mesquitas ecoam chamadas para oração, lembrando que a Indonésia é hoje o maior país muçulmano do mundo. Mas mesmo aqui,
Tradições animistas persistem, tecendo um sincretismo peculiar onde o visível e o invisível se misturam. Nas terras altas de Pápua, tribos como os Dani mantêm rituais de caça com lanças e adornos feitos de penas e ossos. Seus corpos, pintados com argilas brancas e carvão, parecem extensões da floresta, carregando histórias que só podem ser entendidas por quem escuta a língua da mata. Já nas ilhas de Sulawesi, os Toraja realizam cerimônias funerárias que duram dias. Celebrações onde a morte não é um fim, mas uma passagem acompanhada de oferendas e sacrifícios. Curiosamente, a Indonésia também é moldada por encontros históricos. Foi rota crucial do comércio das especiarias, lugar onde árabes, chineses e europeus se encontraram, trocaram saberes e deixaram marcas profundas. Hoje os mercados cheiram a cravo, noz moscada e galanga, heranças de um tempo em que esses ingredientes valiam mais do que ouro. Cada povo carrega seu modo de sobreviver num território imprevisível. Eles celebram a montanha, reverenciam o mar, respeitam espíritos da floresta. E se quisermos entender o próximo capítulo desta expedição, o domínio verde que sustenta essa diversidade, precisamos atravessar a fronteira mais densa e ancestral da Indonésia, as florestas. Ao nos aproximarmos das florestas indonésias, a luz muda. O ar se torna mais pesado, perfumado por resina, humus e vida em decomposição. Entrar aqui é como atravessar um portal. Cada passo afunda em um tapete de folhas e sons agudos ecoam vindos de criaturas invisíveis. A Indonésia abriga uma das maiores áreas de floresta tropical úmida do planeta, e parte dela é considerada tão antiga quanto os próprios vulcões que a moldaram. Em Bornéu, a copa das árvores atinge alturas impressionantes, onde gigantes vegetais disputam cada centímetro de luz. A vegetação é tão densa que raios solares se estilhaçam entre galhos, criando manchas douradas sobre o solo. Neste ambiente, raízes se contorcem como serpentes petrificadas, cipós descem como cortinas fibrosas e fungos luminosos brilham nas noites úmidas. Um palco perfeito onde a selva é protagonista. As florestas da Indonésia são mais do que simples ecossistemas. São berçários de evolução, laboratórios biológicos onde a vida se multiplicou e se especializou por milhões de anos. Por isso, o país abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar. Aqui, a própria teoria da evolução ganhou novas camadas de mistério, impulsionada pelas fronteiras invisíveis que separam faunas entre ilhas. Mas existe um paradoxo silencioso. Esse reino verde também está ameaçado. A expansão humana devora territórios de forma tão voraz quanto os próprios predadores da selva. Ainda assim, neste momento, deixemos a escuridão da perda para mais adiante. Por agora, continuemos avançando, porque atrás desse véu verde algo se move. Um rugido distante, uma sombra saltando entre galhos, olhos que nos observam no escuro. Está na hora de revelar habitantes que parecem saídos de mitos. Chegamos ao território dos animais, criaturas que desafiam a lógica com suas formas, habilidades e histórias. Nos corredores úmidos da selva indonésia, o silêncio nunca é vazio.
Ele vibra, como se milhares de olhos ancestrais acompanhassem cada passo. Este é o território onde criaturas improváveis evoluíram longe dos holofotes do mundo, moldadas por isolamento geográfico, competição brutal e um cenário que muda como placas tectônicas em movimento. No alto das árvores de Bornéu surge um dos seres mais emblemáticos da Indonésia, o orangotango. Seus braços longos e pelagem cor de cobre cintilam ao sol como fogo ambarino. Ele se desloca com movimentos lentos, porém calculados, como um sábio vagando por um templo invisível. E talvez seja mesmo. Estudos apontam que o orangotango compartilha 97% do DNA humano e observa-se nele um comportamento quase filosófico. Construir ninhos diários, usar ferramentas e até ensinar técnicas aos filhotes. É como ver o reflexo distante de nossos ancestrais. Mas nem todos são contemplativos. Em Bali e Java, macacos como os macaques de cauda longa exibem traços oportunistas. Aprendem a roubar óculos e câmeras de turistas para depois trocá-los por comida. Uma inteligência ousada e quase criminosa, mostrando que a evolução aqui premiou a astúcia tanto quanto a força. E então, no rastro seco das ilhas de Komodo, ele surge. O dragão de Komodo. Um predador tão enigmático que parece ter escapado do período Cretáceo. Sua pele é como uma armadura fossilizada, salpicada de cinzas vulcânicas. Com até 3 metros de comprimento e mordida carregada de toxinas, ele caça com paciência cruel, morde, espera e segue a vítima até a queda. Um fantasma reptiliano com uma fome primitiva. Há ainda o cuscus, com olhos grandes como 2 luas líquidas, e o tarsius, um primata minúsculo cujos olhos ocupam mais espaço que seu cérebro, uma adaptação que o transforma em uma sentinela noturna capaz de detectar o menor movimento. No mar, cardumes de cores impossíveis giram como mosaicos vivos, e mantas gigantes deslizam nas águas como mantos celestiais. Mas talvez nenhuma criatura seja tão simbólica quanto o rinoceronte de Java, um dos mamíferos mais raros da Terra. Com menos de 80 indivíduos restantes, ele caminha como uma lenda viva, uma montanha de músculos tímida e silenciosa, escondida em florestas onde poucos humanos pisam. A Indonésia, assim, não apenas produz espécies, ela abriga fantasmas da evolução. E enquanto entramos nesse labirinto animal, uma pergunta começa a pulsar. O que torna este país mais do que um destino exótico? O que existe aqui que vai além das paisagens e das fotos perfeitas? A resposta nos aguarda na última etapa, um ponto onde geologia, cultura e vida selvagem convergem para revelar por que a Indonésia é muito mais do que um destino turístico. É uma metáfora viva da própria terra. Ao final desta expedição imaginária, quando deixamos para trás vulcões fumegantes, rituais ancestrais, selvas insondáveis e criaturas que parecem ter escapado de eras pré-históricas, uma revelação se impõe. A Indonésia não é apenas um lugar para visitar. É um organismo vivo que respira, cresce e se transforma. Aqui, a terra se expõe sem filtros. O fogo molda montanhas, a água esculpe cachoeiras, florestas abrigam segredos e povos dançam com o invisível. A Indonésia é um palco onde tudo acontece ao mesmo tempo. Ciência e espiritualidade, destruição e criação, isolamento e encontro. Ela funciona como um espelho ampliado da complexidade planetária, onde cada ilha é quase um mundo, cada tribo é uma história, cada animal
é uma linha escrita no livro da evolução. É por isso que, para quem chega, não basta observar. A Indonésia nos obriga a sentir. Ela desafia a lógica ao mostrar vulcões que destroem e fertilizam, dragões que caminham entre humanos, povos que dialogam com espíritos das montanhas e florestas tão densas que parecem engolir o tempo. Mais do que paisagens, este lugar oferece respostas, algumas belas, outras inquietantes. O arquipélago revela como a vida se adapta quando isolada, como culturas nascem de geologias instáveis, como seres vivos evoluem para extremos e como humanidade e natureza podem coexistir entre respeito e conflito. A Indonésia é um laboratório vivo da Terra, uma ponte entre o passado primordial e o futuro incerto, um território onde a natureza fala em voz alta e cabe a nós decidir se vamos escutar. E assim, nossa jornada chega ao fim, ou talvez esteja apenas começando, porque quem cruza estas ilhas, mesmo apenas por histórias, descobre que há algo que permanece, uma sensação de que o mundo ainda guarda mistérios, e que alguns deles respiram, rugem e florescem entre as ilhas da Indonésia.